Bomba, gente, bomba! Como diria o Deltan Dallagnol. A Polícia Federal prepara relatório bombástico sobre ligação entre Moraes e Banco Central. Isso está estampado em toda a mídia. Vamos aqui do Pleno.news. Ministro, o Moraes, é citado em diversas vezes em diálogos no celular de Vorcaro. Eu convido vocês para a live de logo mais às 21 horas neste mesmo bate-canal, onde nós vamos analisar tintim por tintim do conteúdo vazado. Alguém gravou, alguma toga gravou, alguma das 10 togas que participaram daquela reunião de ontem, onde expulsaram o Toffoli da relatoria do caso Master. Alguém gravou. Os ministros dizem que foi o Toffoli que gravou. O Toffoli disse que ele não gravou nada, jamais gravaria. Só que alguém gravou, entregou à imprensa. A imprensa transcreveu e articulou aí em forma de uma grande matéria. Lá tem a reação de cada um. Eles não imaginavam que estavam sendo gravados. E lá está. A máscara do André Mendonça caiu. A máscara do Nunes Marques caiu. E a máscara do Fux foi a que mais caiu. Todos declararam apoio irrestrito, apaixonado ao Dr. Toffoli. E demonstraram que quem tem aquilo tem medo. Eles também estão com medo. Você vai saber quem deu a ideia de fazer aquele arranjão, daquela cartinha. Você vai saber o posicionamento de Fachin, de Carmen Lúcia, de todos. Toffoli jogou pesado com todos os outros 9 que lá estavam. Você vai saber esta conversa. Eles nunca poderiam imaginar que um deles estaria gravou e soltou hoje na mídia. Você vai saber exatamente como se chegou àquela notinha que todos assinaram. A notinha que disse que não era caso de suspeição, que todos amavam o Toffoli, mas o Toffoli estava saindo. Muito bem. E então hoje, e a PF foi muito atacada, hein, por Moraes, hein? Lá nesta reunião. Todos, na verdade, de uma forma geral. Todos atacaram. Muito bem. Agora, hoje então, a PF dobra, aposta e diz que está preparando um novo relatório agora sobre ligações entre Moraes e o Banco Master. Deus nos defenda. Ministro Moraes é citado em diversas vezes em diálogos no celular de Vorcaro. Aliás, hoje também já tem um novo diálogo revelado, uma conversa entre o marido da filha do Silvio Santos, aquele que foi ministro do Bolsonaro, e o Vorcaro sobre uma causa bilionária que estava nas mãos do Toffoli. Que coisa, hein? A Polícia Federal encaminhou ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, um relatório que detalha a relação entre Dias Toffoli e o banqueiro Vorcaro no âmbito do Master. O documento também abre espaço para análise de registros que menciona quem? Alexandre de Moraes. Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, comunicou a Fachin que conversas extraídas do celular de Vorcaro, controlador do Master, trazem referências frequentes a Moraes. Estava lá, Moraes estava tomando destilados e fumando charuto no subsolo da mansão festiva do Vorcaro. Não surpreende, né? Incluindo diálogos, olha, conversas frequentes entre Moraes e Vorcaro, incluindo diálogos sobre pagamentos que indicariam proximidade entre o ministro e o empresário. Diálogos sobre pagamentos, deve ser sobre o frentista, o estacionamento, né? O frentista mesmo ali e tal, como é que chama? E tal, né? Sobre quando saímos juntos o negócio ali, do garçom, né? Tá bom. As informações são do jornal O Globo. Que coisa. O relatório envolvendo Moraes ainda não foi oficialmente encaminhado à Fachin. Havia a avaliação de que, se o material permanecesse sob a relatoria de Toffoli, que anteriormente conduziu o caso e proferiu decisões divergentes da linha definida pela PF, poderia haver arquivamento. Com a saída de Toffoli do caso, o processo foi redistribuído por sorteio a André Mendonça, alterando o cenário do tribunal e ampliando a pressão sobre os investigados. Eu não sei. O Mendoncinha foi muito docinha com o Toffoli e muito bravo, foi tigrão com a Polícia Federal, que vocês não viram ainda, mas vão ver na live. As falas do André Mendoncinha, pastor, homem de Deus, o Mendoncinha disse que a polícia não podia fazer o que fez com o Toffoli. Aí eu vou perguntar, vão fazer isso comigo também? Foi a indagação do Mendoncinha entre eles, né? Hoje ele se reuniu por quase 3 horas com a PF. O Mendoncinha é brabo, hein? Quero saber se a PF também vai fazer comigo, o mesmo que fez com o Toffoli. Temes o quê, Mendoncinha? Então não comemorem, viu, pessoal? Não comemore.
muito antes do tempo assim. O Mendoncinha parece que não está sendo muito aquele terrivelmente evangélico que todos esperavam, hein? Então é isso. PF prepara relatório sobre ligação entre Moraes e Banco Master. Há diálogos frequentes, inclusive sobre pagamentos. Que tipo de pagamento? Aí eu já não sei. Vamos ver. Novo relator do caso Master, Mendonça, se reúne com a PF para mapear estágio da investigação. Cuidado, eu vou ficar quieto. Olha, a Carmen Lúcia disse lá, nesses diálogos que vazaram ontem, que vazaram da reunião, vazaram hoje da reunião de ontem, alguém gravou, né? A Carmen Lúcia disse, meu Deus, todo taxista que eu pego detona o STF e tal, não sei o que, tal. Imagina, a população está contra o STF, ministros, temos que tomar, né? Pois é. Olha que coisa. Coisa de moleque, disse algum ministro sobre o vazamento, a gravação e o vazamento da reunião secretíssima dos 10 ontem. Ministros do STF, diz aqui o jornal o Globo, ficam indignados com o vazamento de reunião sobre o caso Master. Alguns integrantes da corte questionaram o conteúdo dos diálogos. Questionaram? Como questionaram? Falaram ou não falaram? Falaram ou não falaram? Que coisa! Olha aqui. Tem mais, hein? Tem mais. Olha o que está estampado aqui na primeira capa da CNN Brasil. Toffoli nega. Toffoli diz, absurdo total essa ilação no dia que eu tenha gravado. Ministros do STF suspeitam que a reunião sobre o Master foi gravada clandestinamente. E há uma matéria do Caio Junqueira dizendo que em novo acordão há previsão de impeachment de Toffoli para que a vaga fosse preenchida pelo Centrão. Sabe, eu acho isso ainda muito ilação. Muita ilação. Eu acho essa história muito rocambolesca de que fosse tão simples assim planejar um impeachment. Primeiro que é o seguinte, nenhum deles, do Supremo, tem interesse que se faça impeachment, porque é um precedente imenso. O medo deles é esse. Faz impeachment de um e abriu precedente, vem mais de 1, 2, 3. Então, os primeiros a serem contra impeachment de quem quer que seja, até do Toffoli, são eles próprios. E na reunião de ontem, não sei se o Caio Junqueira já teve acesso, talvez não, porque ele deve estar muito distraído. Na reunião de ontem, que foi vazada hoje pelo Poder 360, o conteúdo, as salas dos ministros, algum ministro gravou, dizem que foi o Toffoli, e hoje mandou para a imprensa. As falas de todos os ministros davam conta de um placar. Apenas a Carmen Lúcia e o Fachin estavam contra o Toffoli. Todos os outros estavam juntinhos com o Toffoli, para que o Toffoli fosse mantido no caso Master. Então, eles não têm interesse em fazer. Então, veja que coisa complexa. Fazer um impeachment, todos eles são contra. E porque Lula estaria querendo mais uma vaga para o Centrão. Sei não. Arranjo é defendido, inclusive, por parlamentares próximos ao Palácio do Planalto. O afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master e a nomeação de André Mendonça em seu lugar ampliaram a tensão no Congresso. Deputados e senadores voltaram a falar em um novo acordão, hipótese a qual a parte da oposição resiste. Nos bastidores, o arranjo é defendido inclusive por parlamentares próximos a Lula. O desenho prevê o avanço de um processo de impeachment contra Toffoli, ainda neste ano, entregando a sua saída como gesto à oposição. Para quê? Em troca, o Senado aprovaria a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você tira um podre e coloca um que já está em decomposição mais avançada ainda. Nesse cenário, o Centrão indicaria o sucessor de Toffoli, que seria Rodrigo Pachecuzão, o traidor maior da nação. E Toffoli fora da corte, haveria uma espécie de blindagem nas investigações relacionadas ao caso. A cor do caracu, né? Isso interessaria a oposição ou quê? Colocar um Imbecias, veja, o Toffoli foi colocado lá dentro em 2011, 2010, mais ou menos com a mesma idade do Imbecias. Olha o tanto de travessuras que ele anda fazendo. Interessa ao Brasil, interessa à oposição colocar 2 homens decrépitos no Supremo Tribunal Federal, como decrépitos moralmente, como o Imbecias e o Rodrigo Pachecuzão? Que cor do caracu é esse? Não precisa fazer impeachment de Toffoli. As investigações vão avançar. Ele vai pedir para sair, sem impeachment. Uma fonte ouvida de forma reservada pela reportagem afirma que parlamentares do PT defendem o acerto. Claro, estão obedecendo a Lula, que está com raiva de Toffoli.
O novo pedido de impeachment foi protocolado na tarde da quinta-feira. O documento menciona pagamentos de Daniel Vorcar a Toffoli, mas agora já se fala nessas mensagens em que Moraes discute pagamentos com Vorcar. A articulação parte da avaliação de que hoje Moraes, e não Toffoli, é o ministro do Supremo com maior interlocução no Congresso, Moraes. A leitura é de que seria necessário preservá-lo, ainda que ao custo de sacrificar Toffoli. Pesa nesse cálculo o fato de a relação entre Toffoli e Lula não ser das melhores, etc. No entanto, dentro do PT há o temor de que o envolvimento de Toffoli com Vorcar respingue politicamente em Lula. Gente, isso é um caso tão... Essa história de que todos estariam se unindo para fazer o impeachment de Toffoli e para que Lula tivesse 2 vagas a indicar, no caso aberta que está a vaga com a saída de Barroso, e a que ficaria com Toffoli. Isso é um arranjo muito complexo, isso. Eu não acredito nisso. E sabe, a impressão que dá, analisando todas essas coisas dos últimos dias e semanas, é que ninguém sabe, nem eles próprios, quem está aí no olho do furacão, sabe aonde é que isso vai dar. Então não se empolgue nem se preocupe muito com essas manchetes como essa daqui, olha aí. Novo acordão prevê impeachment de Toffoli e vaga no Centrão. Essa é coisa que o Junqueira acordou hoje com as caspas incomodando demais os vizinhos. Ele está meio atarantado. Que coisa. Bom, por despedida, neste vídeo, vamos abordar isto daqui. Novo relator, Mendonça fica agora reunido 2 horas com investigadores do Master. Eu termino o vídeo dizendo isso. A sociedade tem que observar bastante a postura do André Mendonça, de agora em diante. Porque nesta reunião que foi vazada, onde eles falaram abertamente achando que só estava entre eles, me surpreendeu bastante as falas do André Mendonça e do Fux. Mas vou falar do André Mendonça. O André Mendonça fez uma defesa muito profunda do Toffoli. Mais do que isso, o André Mendonça fez uma defesa corporativista naquela linha de quem acha que eles são intocáveis, de que eles são imperadores. O André Mendonça, olha, este diálogo, essas falas que vazaram do André Mendonça nessa reunião, entre todos, mas do André Mendonça, é algo que compromete a imagem que a população tem do André Mendonça. Essas falas autorizam a população a desconfiar que o André Mendonça seja um Toffoli 2 à frente do caso Master / caso do INSS. Todo cuidado é pouco com o André Mendonça. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente, compartilhe. E claro, eu tenho certeza que hoje você vai à aba Seja Membro e vai se tornar membro, não é? Ou então você vai ter vários pesadelos até quarta-feira de cinzas com a Janja pulando o carnaval em cima de você, e dando peido.